Vila, é consenso que a comunicação do presidente Bolsonaro, que às vezes, como você falou, um pouco truncada, acaba atrapalhando, não ajuda nesse momento a economia do país, que é a recuperação histórica mais lenta que o Brasil já viveu. O que pode ser mais danoso para o país entre os erros do governo? Olha, você tocou na questão da recuperação ser a mais longa, né? Eu estava lendo o texto do professor Afonso Celso Pastore, justamente que mostrava a questão da curva, como essa é a mais longa. Provavelmente é a recuperação mais lenta da história republicana. É bom lembrar, se o crescimento econômico continuar da forma como está e o crescimento demográfico é muito baixo, vale destacar, a renda per capita vai dobrar em 233 anos. Ou seja, mais que 2 séculos. Isso é inacreditável. Claro que o mercado, que nunca me apresentaram, eu sempre digo quem é o mercado, alto, baixo, gordo, magro, qual é a sua idade. Mas vamos falar, o grande capital, esse é o mercado, é o grande capital, a definição é outra, clássica do século XX, seria muito melhor, está preocupado com os rumos econômicos do governo. Há essa ideia de que tudo passa pela reforma da Previdência. É mentira, é mentira. A reforma da Previdência é importante? É. Há um problema sério de contas públicas? Há. Tem de discutir reformas? Tem. Tem de discutir seriamente. Por exemplo, falar, mas não prejudica os pobres. Mentira. O PIS, rico tem PIS? Rico nem sabe o que é PIS. Né? E o fim do abono do PIS, até 2 salários mínimos, diminuiu para 1. E nos estados como São Paulo, Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro, o salário mínimo regional é superior ao salário mínimo nacional. Portanto, ninguém receberá o abono anual, que para os ricos, R$ 998 não é nada, mas para quem é pobre é muito. Então, a grande questão é que o mercado já entendeu que esse é um governo que tem enorme dificuldade, não é só problema de comunicação. A questão econômica mostra que não tem rumo, não há um rumo econômico. Você não pode dizer que a reforma da Previdência é o programa de governo. A reforma da Previdência por si só não resolve os problemas econômicos, assim como a reforma trabalhista do Temer não resolveu. Você precisa de uma série de políticas macro, ter uma visão complexa, ter um projeto para o país. A grande questão, o governo não tem projeto. Ah, mas o Paulo Guedes pode ir embora. Vá. Que livro o Paulo Guedes escreveu? Eu queria saber que alguém mostrasse um livro que ele escreveu. Que economista é esse que não tem livro? Não tem ensaio? Que grande contribuição no debate político dos últimos 30 anos ele deu? Ele chegou dos Estados Unidos, estava em Chicago, foi trabalhar no Chile do Pinochet. Não estou dizendo que ele era simpático, a ditadura do Pinochet foi trabalhar numa universidade do Chile. Mas o que ele escreveu sobre o Brasil? Então essa ideia que tem um salvador na economia, um salvador na política, Guedes, Bolsonaro, não tem nada a ver. O sebastianismo tem de desaparecer da vida política. Sebastianismo e salvadores não combinam com democracia. Então a grande questão não é só o problema de comunicação, esse é uma falsa questão que foi levantada. O governo não tem programa. Essa é a grande questão. É um amontoado de ministérios reunidos, sem conexão entre si. O presidente é despreparado, né? Não conhece o Brasil. Tem alguns boas pessoas nos seus ministérios. O Sérgio Moro é uma pessoa muito eficaz. O Paulo Guedes conhece alguma coisa de mercado financeiro, tem uma equipe boa, o Mansueto Almeida, por exemplo, é um cara muito bom, tem a presença dos militares na infraestrutura, que está funcionando muito bem. Agora, tem uma tríade pavorosa. Os filhos são um horror, o partido é devastador, e aqueles ministros que são pré-históricos, né? O das relações exteriores, o senhor, que é um desastre, ele está à direita de Gengis Khan, né? É uma coisa assim pavorosa. O ministro da Educação, Weintraub, né? O outro sujeito horroroso. A Damares, nem precisa falar da Damares, né? Então, a grande questão é que é um governo sem rumo. Agora, o país vive, você destacou, a maior crise econômica da sua história. Provavelmente que o Brasil vai crescer 0,8 esse ano. Não é possível, né? Então tem de ter um projeto. E aí o governo, como não sabe o que fazer, porque o Bolsonaro é despreparado, acho que ele nunca leu um livro na vida, e eu tive com ele em 22 de maio de 2017. O Brasil foi apresentado para ele, em parte, num debate que eu tive com ele durante 40 minutos. Ele não conseguia falar, ele tem um vocabulário de umas 500 palavras, 400, né? Ele não tem ideias, não leu nunca nada. Nada. Ele não consegue dar ele vai em Itaipu, fala da ditadura do Stroessner. Vai ao Chile, fala do Pinochet. Agora ele vai à Hungria, à Polônia, falar em regimes de extrema-direita e antissemitas. A Polônia é antissemita, o governo da Polônia. E ele vai lá. Ou vai querer falar com o Salvini, que é o vice-primeiro-ministro da Itália, que é um sujeito que é extremamente reacionário, um simpatizante de Benito Mussolini. Agora, o Brasil tem uma Constituição democrática que ele nunca leu. Eu duvido e desafio o presidente da República a dizer que leu a Constituição brasileira, do qual ele é o primeiro mandatário do Poder Executivo. Ele não leu. Então nós estamos num momento que você tem uma sociedade civil super dinâmica, e uma estrutura aqui em cima ultra atrasada, que é a estrutura política. E em cima, no Executivo, um incapaz.